Tiffany Encole nasceu no dia 3 de dezembro de 1981, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ela foi criada na cidade portuária de Charleston, ao lado de seus pais, Charley e David Duncan, e seus irmãos mais novos. Sendo a filha mais velha, Tiffany assumia frequentemente o papel de cuidadora dos irmãos, quase como uma segunda mãe. No entanto, sua infância foi longe de ser tranquila. Desde o momento de seu nascimento, seu pai, David, estava preso, e ela foi criada apenas por sua mãe. Quando David finalmente saiu da prisão, o relacionamento entre ele e Charley se deteriorou rapidamente, chegando ao ponto de uma separação. A partir daí, Tiffany passou a viver em regime de guarda compartilhada, alternando o tempo entre a casa do pai e da mãe. Após a separação, tanto David quanto Charley enfrentaram dificuldades para se estabelecer e frequentemente mudavam de residência. Essa instabilidade tornou a vida de Tiffany bastante imprevisível, sem a chance de criar amizades ou estabelecer vínculos duradouros. Ela sabia que, a qualquer momento, teria que se mudar para outro lugar, o que tornava quase impossível construir relações profundas. Como resultado, ela se fechou emocionalmente, abandonando a tentativa de fazer novos amigos, já que sabia que, provavelmente, não os veria mais. Quando Tiffany tinha 12 anos, sua mãe se casou novamente, com um homem chamado Rick, e juntos tiveram um filho. No entanto, o relacionamento de Tiffany com seu padrasto não foi nada positivo. Rick era extremamente rígido e abusivo, o que gerava um ambiente de medo constante. Ele chegou a maltratar animais na frente das crianças, como uma forma de impor seu controle e exigir obediência. Durante o ensino médio, Tiffany era uma jovem comum, tímida e com boas notas. Ela participava de atividades escolares, como o time de líderes de torcida e o coral da escola, onde tocava flauta. Apesar de alguns desafios, parecia ser uma adolescente feliz. Porém, aos 15 anos, ela tomou a difícil decisão de abandonar a escola e parar seus estudos definitivamente. A partir desse momento, sua vida começou a desmoronar. A relação com seu pai, David, foi o principal fator que desencadeou essa crise. David, apesar de ser um péssimo exemplo, começou a cometer abusos contra Tiffany, o que a levou a buscar ajuda de sua mãe. No entanto, Charley ignorou os apelos da filha, o que fez com que Tiffany fugisse de casa e se envolvesse com pessoas de baixa reputação. Ela começou a consumir álcool e drogas em excesso, desenvolvendo vícios que a arrastaram para um período sombrio de sua vida. Ela passou a conviver com pessoas que, ao invés de ajudá-la, apenas a afundaram ainda mais. Depois de algum tempo, Tiffany retornou para a casa de sua mãe e de seu padrasto, ao saber que seu pai biológico estava com câncer. Apesar de todo o sofrimento que havia passado nas mãos dele, Tiffany sentiu uma certa empatia e, ao perceber a dor de sua família com a notícia, decidiu se aproximar e oferecer apoio. Em 2005, com 24 anos, Tiffany continuava cuidando de seu pai, que estava em um estado de saúde cada vez mais grave. No entanto, ela ainda lutava contra seus vícios e se relacionava com pessoas que levavam para o caminho errado. No final de fevereiro daquele ano, ela conheceu Michael James Jackson, mais conhecido como Michael Jackson. Eles se encontraram quando Michael invadiu o quarto de hotel de Tiffany com a intenção de roubar drogas, mas ela o flagrou no ato. Esse encontro improvável marcou o início de um relacionamento conturbado. Michael, assim como Tiffany, era uma pessoa com muitos problemas, roubando e nunca trabalhando. No entanto, para Tiffany, ele representava uma companhia divertida, alguém que sempre tinha drogas disponíveis quando ela precisava. Em junho de 2005, Tiffany e Michael, já namorando há algumas semanas, viajaram da Carolina do Sul para a Flórida para assinar alguns documentos importantes. Alguns meses antes, Tiffany havia comprado um carro de um casal de amigos da família que estava se mudando para a Flórida. Esse casal, que morava na mesma rua da mãe de Tiffany, conhecia bem a jovem e ficou feliz em vender o carro para ela a um preço acessível, sabendo que o veículo ficaria com alguém de sua confiança, em vez de ser vendido para um estranho. O casal se chamava James Reginald Regis Somner e sua esposa Carol Margaret Alford Somner. Eles se conheceram quando eram adolescentes e começaram a namorar aos 16 anos. No entanto, a história deles não teve um final feliz, e, quando estavam prestes a completar 20 anos, o relacionamento deles chegou ao fim. Eles seguiram caminhos diferentes, perdendo todo o contato. Regi então se alistou no exército e conheceu uma jovem com quem se casou rapidamente. Após cumprir seu serviço militar, ele voltou para a Flórida, onde conseguiu um emprego em uma companhia ferroviária. Carol, por sua vez, também encontrou amor e construiu uma família,
Mas, infelizmente, o casamento dela tomou um rumo sombrio. O marido de Carol, com o tempo, revelou seu verdadeiro caráter e se tornou um homem abusivo e violento. Ele a agredia regularmente e controlava todos os aspectos de sua vida. Carol vivia com medo constante e sabia que, para sua própria segurança, deveria deixar o marido, mas o temor das represálias a impedia de tomar essa decisão. Após 10 anos de sofrimento, Carol finalmente encontrou coragem para enfrentar o marido e pedir o divórcio. Como era de se esperar, ele não recebeu bem essa notícia. Carol deixou a casa com sua filha de 10 anos, mas, poucos dias depois, seu ex-marido a encontrou e, sem hesitar, atirou nela 6 vezes, tudo isso na frente da filha. Milagrosamente, Carol foi levada rapidamente ao hospital, onde conseguiu sobreviver aos ferimentos, embora a recuperação fosse longa e dolorosa. No entanto, o trauma psicológico que ela sofreu foi profundo e, por mais que tentasse seguir em frente, ela nunca mais seria a mesma. Além de sofrer com o ataque, Carol enfrentou uma terrível falha médica durante o tratamento hospitalar. Durante uma transfusão de sangue para salvar sua vida, ela foi contaminada com hepatite C, o que levou ao desenvolvimento de câncer no fígado anos depois. Quanto ao seu ex-marido, que a havia baleado, ele, aparentemente, tirou a própria vida antes que a polícia pudesse intervir, mas a veracidade dessa informação não pode ser confirmada com certeza. De qualquer forma, Carol nunca mais teve notícias dele. Apesar da grave doença, Carol não desistiu e se esforçou para retomar sua vida. Ela conseguiu um emprego em um call center, enquanto Regi também se divorciava, embora seu divórcio tenha sido bem mais tranquilo do que o de Carol. Em um dia comum de trabalho, enquanto Carol atendia uma ligação em seu call center, ela foi surpreendida por um cliente se apresentando como Regi Somner. Imediatamente, Carol reconheceu o nome e percebeu que estava conversando com alguém que havia conhecido décadas antes. Eles decidiram se encontrar e, no primeiro encontro, a conexão foi instantânea. O encanto foi mútuo, e Carol e Regi retomaram a história de onde haviam parado. Eventualmente, eles se casaram em 2001. Embora o estado de saúde de Carol tenha se estabilizado por algum tempo, ela ainda lutava contra o câncer e passava por tratamentos constantes para controlar a dor. Regi, que já lidava com diabetes, e sua esposa Carol, em meio à sua própria batalha contra o câncer, tomaram a decisão de se mudar para Charleston, na Carolina do Sul, em busca de uma vida mais tranquila. Encontraram uma rua pacata, não muito distante da casa da família Duncan, e, por consequência, passaram a estar perto de Tiffany, que sempre foi como uma filha para eles. Carol e Regi eram pessoas de coração nobre, genuínas, e sempre estavam dispostos a estender a mão aos outros. Eles eram extremamente sociáveis e amáveis, e logo se aproximaram de seus vizinhos, inclusive a família Duncan. Quando souberam que David, o pai de Tiffany, estava lutando contra o câncer, não hesitaram em se oferecer para ajudar e apoiar a família, especialmente Tiffany, que já passava por tantos desafios na vida. Era uma situação delicada, pois, naquela época, Carol também estava imersa no tratamento de quimioterapia, mas ainda assim, ela foi uma das primeiras a se oferecer para ajudar os vizinhos, demonstrando quão altruísta e forte ela realmente era, mesmo diante de suas próprias lutas. Em 2005, Regi e Carol tomaram a importante decisão de deixar a Carolina do Sul e recomeçar a vida na Flórida. Eles venderam sua casa com a intenção de começar um novo capítulo e, durante o processo de mudança, também venderam seu carro para Tiffany. Sabiam que ela ficaria com o veículo e que isso seria uma forma de ajudá-la de alguma maneira. Mas, enquanto a vida de Carol e Regi tomava novos rumos, um caminho sombrio estava prestes a se desenrolar. Em junho de 2005, Tiffany e seu namorado Michael, já imersos em uma vida de problemas e complicações, partiram da Carolina do Sul para a Flórida para finalizar a compra do carro e assinar os documentos necessários. Chegando à casa do Sumner, foram recebidos com calor e hospitalidade. Carol, que sempre teve um carinho especial por Tiffany, a considerava como uma filha e estava ansiosa para vê-la novamente. Foi uma recepção calorosa, com Carol sugerindo até que passassem a noite ali e continuassem a viagem no dia seguinte. Tiffany e Michael, gratos pela hospitalidade, aceitaram a oferta sem hesitar. No entanto, enquanto estavam na casa, Michael, com seu olhar atento e calculista, rapidamente percebeu os objetos de valor espalhados pela casa e se deu conta do quão vulneráveis Carol e Regi estavam devido à fragilidade de suas condições de saúde. Regi, embora estivesse lidando com diabetes, já começava a sofrer as consequências da doença, enquanto Carol, imersa na luta contra o câncer, estava visivelmente mais fraca e debilitada pela quimioterapia. Esse cenário,
Somado ao fato de que o casal estava em uma fase de vida em que a aposentadoria e o descanso deveriam ser prioridade, fez com que Michael visse uma oportunidade de ouro. Ele então começou a questionar Tiffany sobre a situação financeira do casal, descobrindo que, após venderem sua casa na Carolina do Norte, Reggie e Carol haviam guardado cerca de $100 mil, além do dinheiro que haviam acumulado durante anos de trabalho e esforço. A informação sobre essa quantia fez com que Michael formulasse um plano sinistro em sua mente. Ele compartilhou seus pensamentos com Alan Wade, seu amigo de longa data, que morava na Flórida. Michael e Alan tinham sido amigos por muitos anos, mas devido à distância de quase 400 quilômetros entre eles, suas interações não eram frequentes. No entanto, durante essa breve visita à Flórida, Michael aproveitou a oportunidade para encontrar Alan e discutir um plano que mudaria drasticamente suas vidas. Michael revelou o plano de roubar Reggie e Carol, levando seus bens mais valiosos, incluindo dinheiro e objetos de valor. Alan, empolgado com a ideia de dinheiro fácil, concordou prontamente com o plano. Michael, então, voltou à casa do Sumner, onde Tiffany e Michael haviam se hospedado semanas antes, e começou a discutir com ela os detalhes de como ela também poderia se envolver no crime. Tiffany, sem hesitar e sem remorso, aceitou o plano, movida por uma ganância que a cegava para os laços de confiança e amizade que ela havia compartilhado com Carol e Reggie. Nos dias que se seguiram, Michael e Tiffany começaram a elaborar a lista dos itens a serem roubados, incluindo os bens mais valiosos da casa, como televisores, joias, aparelhos de som, entre outros objetos de interesse. A ideia inicial era que Tiffany distraísse o casal enquanto Michael e os outros saqueavam a casa. No entanto, devido à necessidade de viajar de volta para Carolina do Sul no dia seguinte, não era possível executar o plano tão rapidamente. Eles então decidiram voltar para casa, onde poderiam planejar tudo com mais cuidado, evitando qualquer erro que pudesse levá-los à prisão. Com o passar das semanas, um novo personagem entrou na história. Bruce Kent Nixon, amigo de Alan, que também morava na Flórida e que foi rapidamente incluído no plano. A simples ideia de um assalto foi se transformando em algo mais grave, mais perigoso e, sem dúvida, mais violento. Michael, que inicialmente queria apenas roubar os bens de Reggie e Carol, agora tinha um desejo mais profundo e sádico de ir além, levando o plano a um ponto de desumanidade que ninguém poderia prever. Finalmente, no dia 6 de julho de 2005, os 4 amigos se encontraram para colocar seu plano em ação. Eles se encontraram em uma área florestal remota no estado da Geórgia e começaram a cavar um buraco com mais de 2 metros de profundidade, com a intenção de usá-lo como túmulo para suas vítimas. Deixaram deliberadamente uma pá ao lado do buraco para que pudesse ser encontrado posteriormente. Após essa preparação, o grupo partiu em direção à casa de Reggie e Carol, prontos para seguir com o crime. Quando chegaram lá, Alan e Bruce bateram a porta e alegaram ter problemas com o carro, pedindo para usar o telefone. Como era de se esperar, Reggie e Carol, com seus corações bondosos, não hesitaram em abrir a porta e receber os 2 homens sem qualquer desconfiança. Eles estavam dispostos a ajudar, como sempre fizeram com todos que cruzaram seu caminho. Mas, ao entrarem na casa, Alan e Bruce rapidamente revelaram suas intenções, ameaçando o casal com uma arma falsa. Sem perder tempo, os 2 forçaram Reggie e Carol a se dirigir ao quarto de hóspedes, onde Tiffany e Michael haviam se hospedado semanas antes. Lá, amarraram o casal, taparam suas bocas com fita adesiva e os trancaram no porta-malas de seu próprio carro. Quando o casal estava sob controle, Alan e Bruce se comunicaram com Tiffany e Michael, que estavam aguardando no carro e se escondendo da vista dos idosos. Quando receberam o sinal de que as vítimas estavam imobilizadas, Michael e Tiffany se uniram aos amigos para começar a saquear a casa, recolhendo tudo que haviam identificado anteriormente como itens de valor. Depois de saquear a casa, o grupo se separou. Michael e Tiffany entraram no carro de Reggie e Carol, com Carol ainda trancada no porta-malas, enquanto Alan e Bruce seguiram no veículo com o qual haviam chegado. Para evitar qualquer rastreamento, Tiffany alugou um carro, já que o veículo de Reggie e Carol era antigo e facilmente reconhecível. Eles viajaram por mais de 5 horas até chegar à Geórgia, onde o buraco que haviam cavado dias antes aguardava suas vítimas. No local, com uma frieza indescritível, os 4 sequestradores ordenaram que Reggie e Carol revelassem os códigos de suas contas bancárias e as informações necessárias para retirar o dinheiro. O casal, sem saída, entregou tudo o que os assassinos pediram. Mas, assim que Reggie e Carol já não tinham mais utilidade para o grupo, os 4 os amarraram novamente, tampando os olhos com fita adesiva e os empurraram para dentro do buraco. Ali, eles preencheram o buraco com terra, deixando o casal sufocar lentamente,
à medida que o espaço se fechava e privava-os de oxigênio. O medo, o desespero e a dor daquele momento são indescritíveis, e é impossível não imaginar o choque profundo que Carol e Reggie sentiram ao perceberem que Tiffany, a jovem que sempre consideraram como filha, estava por trás de tudo isso. Após cometerem esse ato monstruoso e desumano, o grupo de amigos seguiu seu caminho como se nada tivesse acontecido. Acredite ou não, a primeira parada foi na casa dos Sumner. Eles ainda acreditavam que poderiam voltar e continuar buscando mais objetos de valor ou dinheiro que o casal tivesse escondido. Mas enquanto estavam a caminho, a aproximadamente 1 hora de distância da cena do crime, decidiram abandonar o carro das vítimas em uma área isolada e seguir para um caixa eletrônico, onde retiraram grandes quantias de dinheiro das contas de Reggie e Carol. De volta à Flórida, o grupo continuou a encher seu carro com os pertences pessoais das vítimas. Quando terminaram o saque, decidiram alugar um quarto de hotel, sempre utilizando o dinheiro de Reggie e Carol. Ao se acomodarem no quarto, poderíamos pensar que eles começaram a perceber o que haviam feito e sentir remorso pelos atos terríveis que cometeram, mas não foi nada disso. Muito pelo contrário, eles estavam extremamente excitados pelo que aconteceu e decidiram até retornar ao caixa eletrônico para retirar mais dinheiro que usaram para alugar uma limusine e comprar champanhe à vontade para celebrar o crime. Há, inclusive, várias fotos desse momento disponíveis online, onde podemos vê-lo sorrindo e posando com pilhas de notas nas mãos, se divertindo como se tivessem ganhado na loteria e merecessem estar felizes e festejar. Por sorte, não demorou muito para que alguém começasse a se preocupar com o desaparecimento repentino do casal. Rhonda, a filha de Carol, percebeu que sua mãe não estava atendendo as ligações e entendeu que algo estava errado. Rhonda e Carol sempre foram muito próximas, quase uma relação simbiótica. Vale lembrar que, quando Rhonda tinha apenas cerca de 10 anos, ela presenciou sua mãe sendo baleada pelo próprio pai diante de seus olhos. Esse evento as aproximou ainda mais, e, apesar de Rhonda ter sua própria vida em Charleston, na Carolina do Sul, as duas mulheres estavam sempre em contato, ligando todos os dias para saber como estavam. No dia 10 de julho, após quase 2 dias sem notícias, Rhonda decidiu dirigir ela mesma da Carolina do Sul até Jacksonville, na Flórida, para verificar pessoalmente se estava tudo bem. Mas, ao chegar à casa vazia e completamente revirada, ela entendeu que as coisas estavam bem mais graves do que pensava e ligou para a polícia. Os policiais inspecionaram a casa mais detalhadamente e logo perceberam que havia várias inconsistências. Por exemplo, o carro do casal havia desaparecido, mas a cadeira de rodas de Carol e a bengala de Reggie ainda estavam na casa. O casal não conseguia se mover por muito tempo sem ajuda, então sempre que saíam, levavam a cadeira de rodas e a bengala. Além disso, suas carteiras e documentos de identidade também estavam desaparecidos, o que não era bom sinal. A mesa da cozinha estava posta e havia comida em 2 panelas no fogo, dando a impressão de que, quando desapareceram, estavam se preparando para jantar. Quando a polícia rastreou as atividades bancárias do casal, eles encontraram retiradas de grandes somas de dinheiro nos últimos 2 dias, em caixas eletrônicos entre a Geórgia e a Flórida, o que não condizia com o comportamento do casal. Eles não sabiam usar um caixa eletrônico, e sempre que precisavam de dinheiro, iam até o banco e pediam para um funcionário fazer o saque por eles. Foi apenas 2 dias depois, no dia 12 de julho, que o carro do Sumner foi encontrado abandonado a vários quilômetros de sua casa. Dentro do veículo, estavam luvas de látex, fita adesiva e 2 pás cobertas de terra. Os policiais imediatamente concluíram que algo terrível provavelmente havia acontecido com Reggie e Carol e começaram a buscar por eles. As imagens das câmeras de segurança dos caixas eletrônicos onde o casal havia retirado dinheiro foram recuperadas e analisadas. Em todas as imagens, nunca Reggie ou Carol apareceram, mas sim sempre os mesmos 2 jovens, Alan Wade e Bruce Nixon. Porém, naquele momento, a polícia ainda não sabia quem eram essas 2 pessoas. O que aconteceu a seguir foi ainda mais inacreditável. Michael Jackson entrou em contato com a polícia depois de perceber que o cartão de crédito do casal havia sido desativado e que não seria mais possível continuar a usar o dinheiro das vítimas. Ao invés de ligar para o banco, Michael teve a brilhante ideia de contatar diretamente a polícia. Não sei por que ele achou que a polícia poderia ajudá-lo a resolver seus problemas com o cartão de crédito, mas aparentemente foi a primeira coisa que lhe veio à mente. E não acabou aí. Quando Michael falou com o xerife, ele se fez passar por Reggie Sumner. E, como você pode imaginar, a tentativa de um jovem de 24 anos imitar a voz de um homem aposentado de 61 anos não foi muito convincente. O xerife percebeu imediatamente que não estava falando com Reggie Sumner, mas provavelmente com a pessoa responsável pelo desaparecimento do casal. No entanto,
Ele finge que nada aconteceu e finge acreditar na atuação de Michael, quando Michael lhe pede para reativar o cartão, alegando estar muito doente e que sua esposa sofria de câncer, precisando do dinheiro para pagar o tratamento. O xerife continua no seu papel e o tranquiliza, dizendo que não há problema e que iria reativar o cartão imediatamente. Ele tenta então obter mais informações sobre o local onde Reggie e sua esposa estão, mas as respostas de Michael são muito pouco convincentes. Na confusão, ele chega a mencionar uma cidade completamente inventada. O xerife então pede para falar diretamente com Carol, simplesmente para garantir que tudo está bem com ela, e é nesse momento que Tiffany assume o papel no jogo, fazendo uma imitação de uma mulher de 60 anos, mas de forma bastante medíocre. No entanto, graças a essa conversa, os policiais conseguem obter todas as informações necessárias. Eles conseguem localizar a origem da ligação e rastrear o número de telefone, que pertencia a um certo Michael Jackson. No dia 14 de julho de 2005, ou seja, 6 dias após os assassinatos, Michael, Tiffany e Alan são presos em um hotel na Carolina do Sul. Dentro do quarto que estavam ocupando, foram encontrados vários efeitos pessoais de Carol e Reggie, além dos documentos de identidade deles. Durante o interrogatório, nenhum dos suspeitos parece disposto a falar ou compartilhar qualquer informação sobre o paradeiro de Reggie e Carol. Vale lembrar que, nesse momento, a polícia ainda não tinha ideia do que havia acontecido com o casal. Tudo o que queriam saber era: Reggie e Carol ainda estavam vivos? Se sim, onde estavam? A única informação útil que os policiais conseguem obter vem de Tiffany. A jovem acaba cedendo e admite que não agiram sozinhos, mas que uma quinta pessoa também esteve presente nos crimes, um jovem chamado Bruce Nixon. Bruce é então preso e, ao contrário de seus 3 amigos, ele não hesita. Ele logo confessa ter sido cúmplice nos assassinatos de Reggie e Carol. Bruce explica que o plano inicial era apenas roubar o casal e pegar todo o dinheiro, mas que, no final, Michael e Tiffany decidiram ir mais longe. Ele até mesmo leva os policiais até a cena do crime, onde os corpos de Reggie e Carol Suner são de fato encontrados enterrados a 2 metros de profundidade no meio de uma floresta. E como se o fim deles já não fosse trágico o suficiente, quando a polícia desenterra os corpos, eles descobrem que Reggie e Carol conseguiram se livrar da fita adesiva que prendia suas mãos atrás das costas e que estavam agora deitados, um de frente para o outro, se abraçando. O último reflexo que tiveram antes de morrer foi se abraçar. A autópsia do casal revelou que, quando foram colocados no buraco, ainda estavam vivos e morreram por asfixia. Seus pulmões haviam sido praticamente preenchidos com terra. Os julgamentos começaram e Bruce Nixon foi o único a ser acusado de homicídio de 2º grau e em seu julgamento expressou um grande arrependimento, pedindo desculpas às famílias das vítimas e afirmando que só participou do crime porque acreditava que seria apenas um assalto. Ele cooperou com a polícia durante toda a investigação e forneceu muitos detalhes importantes que ajudaram a resolver o caso. Como ele se declarou culpado imediatamente, Bruce não foi a julgamento, sendo condenado diretamente a 45 anos de prisão pela sua participação nesse crime. Quanto a Tiffany, Michael e Alan, os 3 se declararam não culpados e tentaram se passar por inocentes. Michael e Tiffany se culpam mutuamente, afirmando que nunca tiveram a intenção de matar ninguém e que apenas seguiram o plano do outro, sem saber o que aconteceria. Michael chega até a negar sua participação nos homicídios, afirmando que não esteve no local quando Reggie e Carol foram enterrados vivos e que não sabia de nada. No entanto, todas as provas indicam o contrário, e as fotos do grupo comemorando atrás da limusine algumas horas após cometerem esse ato de extrema violência não ajudam em sua defesa. No final, após o julgamento, Tiffany Cole, Michael Jackson e Alan Wade foram condenados à pena de morte. Naquele momento, Tiffany era a mais jovem condenada à morte nos Estados Unidos, pois tinha apenas 24 anos na época dos crimes e 25 quando recebeu a sentença em 2023. No entanto, após passar mais de 17 anos no corredor da morte, a Suprema Corte da Flórida reabriu o caso e decidiu modificar a sentença de Tiffany. Em vez da pena de morte, ela passará o resto de seus dias atrás das grades, sem possibilidade de liberdade condicional. O mesmo ocorreu com Alan Wade. Michael, por sua vez, continuará com a pena de morte e ainda se encontra no corredor da morte desde sua condenação. Tiffany Cole participou de muitas entrevistas e continua afirmando que foi ela mesma uma vítima na época, e que só agiu sob a influência de Michael. Ela ainda alega ser totalmente inocente e não merecer sua pena.